mais uma vez é com alegria. Estamos aqui para fazer. Eu convido a igreja a abrir, então, as suas Bíblias lá, em Tiago, sem delongas, como diz lá na minha terra. A gente dá início. Maravilhoso texto. Obrigado, minha irmã. Você que está em casa, tem oportunidade também de abrir a tua Bíblia lá em Carta de Tiago, capítulo 2. E hoje é do versículo 14 ao versículo 26. Vamos falar dessa fé, essa mistura de fé com obra. Amém? Então, assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa ou de alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, a fé por si só é morta, se não tiver obra. Mas ninguém dirá, tu tens fé, e eu tenho por obras. Mostra a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só. Fazes bem, pois os demônios também crê e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obra é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras. Pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu as escrituras que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. Esse texto ele é muito rico, porque ele traz para nós um ensinamento de que não há aqui dúvidas, né? Não há dúvidas aqui sobre o que Tiago está falando. Eu vou pegar aqui o final desse texto, no versículo 26, que diz assim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Ora, por que Tiago está dizendo isso, que a fé sem obra é morta? Simples, é só um detalhe. O que ele está dizendo para nós, o que ele está dizendo para nós e nos ensinando é que se eu tenho fé, se nós temos fé, certo? E não temos obediência, se nós temos fé e não temos ação, se nós temos fé e não temos trabalho, se nós temos fé e não servimos, se nós temos fé e não honramos, é isso que ele está dizendo. Vocês tiverem fé e não praticarem tudo isso, vocês estão revelando uma vida inalterada e um coração espiritualmente morto. É isso que Tiago está dizendo para nós. Não basta ter fé. Existe na Bíblia muitos versículos que vão dizer isso, que vão comprovar isso. O importante é que a verdadeira fé salvadora, ela vai resultar em uma vida transformada. A verdadeira fé, ela vai nos transformar e essa fé vai demonstrar pelas obras o que fazemos. Se nós não estivermos praticando isso, infelizmente, a nossa fé, se já não estiver morta, está morna. Ele está nos alertando, principalmente num tempo como esse,
Um tempo onde a inversão de valores está aí, onde o mundo tenta nos convencer de que o certo, ele já não é mais o certo, se torna uma dívida, se torna um pensamento obsoleto. Nós precisamos atender. Por quê? Porque quem vive pela fé, né, ela vai revelar em nós em que acreditamos. Quem vive pela fé, ela vai nos transformar e nós vamos professar, e nós vamos confessar, e nós vamos mostrar que nós temos essa fé viva em nós e de como essa fé está viva. É preciso estar atento. Essa passagem de Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26, em algumas vezes ela é tomada fora do contexto, numa tentativa de criar um sistema de justiça baseado em obra. Mas isso é completamente ao contrário de outras passagens bíblicas que nós podemos constatar. Tiago aqui não está dizendo que a nossa fé nos torna justos diante de Deus. Não é isso que ele está dizendo aqui. Mas ele está dizendo que a verdadeira fé salvadora é demonstrada pelas boas obras que fazemos. Se nós não tivermos fé, nós somos incapazes de servir um copo com água para alguém. Um gesto simples, um gesto fácil. Empolguei. Pessoas que afirmam ser cristão, mas vivem em desobediência intencional no reino de Deus, têm uma fé falsa, têm uma fé morta. E essa fé não vai salvar. Essa fé não vai salvar. É preciso em nossas vidas cristãs trabalharmos isso, alimentarmos a nossa fé, mas praticar essa fé com boas atitudes, com boas obras. Em 1 Coríntios 9:6, Paulo ele vai dizer basicamente a mesma coisa que Tiago está dizendo aí. Paulo ele vai dizer lá que no capítulo 6, do 9 ao 10, vai dizer assim, ó, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem às práticas homossexuais, nem os que as procuram. 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraude herdarão o reino de Deus. Tiago aqui, ele está contrastando dois tipos diferentes de fé. A fé verdadeira que salva e a fé que é falsa, a fé que é morta. Muitos professam ser cristãos. Muitos dizem, eu sou cristão. Mas as vidas dessas pessoas, a vida dessas pessoas que professam isso, é uma vida sem prioridade no reino de Deus. É uma vida que mostra ao contrário. Não é fácil a gente caminhar o caminho de Deus. Temos provações todo dia. Passamos por provações, por adversidade. Somos tentados nas nossas fraquezas. Mateus também coloca, lá em Mateus 7,16, Jesus vai colocar dessa mesma forma. Da mesma forma que Tiago está dizendo aqui das obras, que Pedro falou sobre as práticas que o cristão deve ter. Jesus vai dizer, pelos frutos conhecereis. Jesus conhece as suas sementes. Jesus conhece a cada um de nós. Ele vai dizer no capítulo 7, 16 a 23, lá no versículo 17, ele vai dizer assim, ó, assim toda árvore que produz bons frutos é boa, porém a árvore mal produz maus frutos. No 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. No 20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecerei. Nem todo que diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai
que está no céu. Muitos naqueles dias vão dizer-me: Senhor, porventura, nós não temos profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, por tais que praticai iniquidade. A mensagem de Jesus é a mesma mensagem de Tiago. Se nós não praticarmos, se nós não praticarmos a boa obra, se nós não dermos fruto, de nada vai adiantar. A nossa confissão, ela é falsa, ela vai ser descartada. Tiago, ele foi bem claro nesse texto, quando ele vai usar dois exemplos do Velho Testamento, que para nós serve de parâmetro, serve de visão de como nós devemos se comportar e de como nós devemos agir diante de Deus, né? Ele vai usar Abraão, o exemplo de Abraão, vai usar o exemplo de Reabe, a meretriz. O que ele está dizendo para nós é: olha, façam como ele, sejam obedientes, façam como ele, pratiquem, ajam, trabalhem, porque a obediência, ela acompanha a salvação. A obediência é um ato em que nós dizemos: Senhor, praticamente nós confessamos, quando nós obedecemos, nós estamos confessando todo dia: Senhor, o Senhor é o nosso Deus, como concito, o Senhor é o número 1. Aqui em São Luís, na ilha, no estado do Maranhão, no Brasil, mas Ele principalmente, concito, Ele é o número 1 em cada vida nossa aqui. Em cada vida pratica as boas obras com fé. Ele é o número 1. Ele é, Ele foi, sempre será. Simplesmente, se nós acreditamos em Jesus Cristo, então isso vai passar a fazer parte da nossa vida. Essas ações e atitudes, elas vão nos acompanhar para que o mundo aí fora veja e testifique verdadeiramente que nós somos filhos de Deus, que nós somos servos de Deus, que nós trabalhamos para o reino de Deus com afinco, com dedicação. Que nos salva é quando o Espírito Santo regenera em nós um coração puro. É isso que nos salva. Essa regeneração, ela será inevitavelmente vista e nós automaticamente praticaremos essa boa obra. Não tem para onde correr. É obediência genuína, é obediência pura. Se nós não submetermos a isso, nós não seremos regenerados. E a nossa fé vai ser, sim, uma fé morta. Vai ser uma fé morta. Precisamos entender que, se nós compreendermos mal a relação entre fé e obra, a gente vai andar equivocadamente o tempo todo. Há uma razão para entender isso, que a Bíblia, ela é clara, ela nos ensina claramente sobre a salvação. Ela é catedrática, ela é pura, ela é simples, ela é o tempo todo nos ensinando. Não tem como errar, por mais que a gente queira, a Bíblia sempre vai corrigir. Por mais que nos são ensinados alguns textos, tentam nos ensinar, tentam nos mostrar, tentam nos confundir, mas a Bíblia ela será sempre clara. São ensinamentos profundos, ensinamentos que vai nos regenerar verdadeiramente. Não vai nos levar a caminhos perigosos. No entanto, nós podemos ver nesse capítulo 2 de Tiago que uma profissão de fé vazia, ela não resulta numa vida ativa, numa vida consagrada, numa vida de entrega. Ela não resulta numa obediência a Cristo. É isso que ele está nos mostrando. Se nós não buscarmos verdadeiramente praticar as obras pela fé, a realidade nossa é uma fé morta,
não vai poder nos salvar. Tiago está nos alertando para isso. Ei, igreja, atenta para essa situação. É isso que nós temos que estar atentos. Uma fé que não resulta em uma vida em obediência para Cristo na realidade, uma fé morta. Como eu disse, se a nossa fé não está morta, ao menos deve estar morta. Ao menos deve estar morta. Esse texto está nos alertando. Acorda, igreja. Acorda, reaviva essa fé. Pratica essa fé. O valor infinito da fé é derivado da santidade de Deus, do objeto. Deus em sua manifestação. Quando Deus manifesta em nós, quando nós cremos, portanto, nós temos a oportunidade de agarrar de vez a perfeição divina e caminhar com ela. E é isso que nós precisamos fazer. Agarrar, segurar com todas as forças. Vocês lembram da passagem do cego, quando ele soube que Cristo ia passar naquele caminho, onde ele vivia ali miseravelmente? Quando ele soube, ele não teve dúvida, ele teve uma atitude, uma ação. Ele gritou: Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais ele gritava, mais discípulos e as pessoas mandavam ele calar a boca. E a convicção dele, a fé dele, que naquela hora foi reavivada pela crença que ele teve, que só gritar era a única esperança dele. Mas a esperança dele estava passando ali. A nossa esperança está do nosso lado. A nossa esperança todo dia está conosco. Dia após dia. Dia após dia. Nós precisamos entender que nós não somos o justiceiro dessa terra. Nós precisamos entender que nós não fazemos justiça. Mas nós podemos receber essa justiça toda através da nossa obra, através da nossa bondade que nos é dada pela graça e pela misericórdia. Quando o Tiago diz que a fé sem obra é morta, ele está dizendo a fé sem ação é inútil. A fé é morta, é incapaz de salvar. Se a fé não tiver uma ação, se a fé não tiver trabalho, se a fé não tiver uma obediência, portanto, não há nenhum conflito entre essa passagem. A fé, ela salva, a obra salva, as duas juntas são uma. É as duas. A base da nossa salvação é somente pela graça, por meio da fé. E que as obras não são base, porém as obras são consequência inevitável da nossa fé. A obra não é a base é a fé. Mas a obra é uma inconsequência inevitável da nossa fé. Se não tivermos, por meio da graça, essa fé, nossa obra vai ser. Nós não vamos conseguir fazer, nós não vamos conseguir praticar. Nós somos justificados pela graça, mediante a fé. Isso é um resultado natural da fé no coração de cada um de nós. Isso vai gerar em nós obras. Sabe para quê? Para que as pessoas aí fora vejam o Cristo que vive em nós. Ei, igreja, saiba que tem dia que o único Cristo que as pessoas vão ver somos nós. Verdade. Eles vão olhar para nós e vão dizer: poxa, ali vai um filho de Deus, ali vai um homem bom, um homem de coração bom, ali vai um homem que vive o que prega e o que fala, pela fé, pela obra. Salvação é um ato soberano de Deus, pelo qual nós, pecadores, somos regenerados. Vocês verem a passagem de Tito 3,5 diz assim: não em virtude de obras de justiça
que nos houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo derramado sobre ele. Aqui fica claro que Deus precisa agir para que ocorra a salvação em cada um de nós. Não é pelas nossas obras. Aqui nesse texto de Tito está claro. João também deixa bem claro. Jesus respondeu, João 3,3. Jesus respondeu-lhes: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, nascer de novo, quando isso acontece, Deus dá ao pecador um coração renovado. Deus dá ao pecador uma mente renovada. E Deus põe no pecador um novo espírito, um espírito vivo, um espírito que vai testificar que somos filhos de Deus, somos regenerados pela nossa fé. Isso é importante. A igreja precisa entender isso. Nós sempre vamos produzir boas obras por conta da nossa fé, por conta da nossa obediência, por conta dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas ações, que agrada a Deus, que agrada ao Pai. Fizermos isso, o Espírito em seguida faz com que a pessoa salva ande em obediência. Se nós fizermos isso, vai ser claro, vai ser nítido as pessoas perceberem em nós a obediência à palavra. Tá? Naquilo que praticarmos. Ezequiel 36, 26, 27 diz assim, também vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis no meu estatuto, e guardeis a minha ordenança, e observeis. A fé sem obra é morta, porque revela um coração que não foi transformado por Deus. Se Deus não transformar, olha o que diz o capítulo 27 de Ezequiel 36. Porei dentro de vós o meu espírito, aliás, 26. Tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. É esse coração que agora habita em nós, um coração que foi transformado, um coração agora que está sendo capacitado. Ei, você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, mas nós estamos em transformação. Deus não vai desistir de nós. Não vai. Por isso que estamos aqui. Passe o tempo passar, passe a geração que passar, aqueles que em determinada geração for fiel às suas escolhas, aquele que professou a Cristo como único Salvador, passe o que passar, passe a pandemia que passar, nós vamos ser fiel. Porque no momento de abalo, no momento de desespero, podemos até entrar em pânico, podemos até entrar em desespero, mas nós temos um Deus que está zelando por nós. Basta que nós nos voltemos para Ele. Basta que nós gritamos como o cego de Jericó. Grite! Grite mais alto. Grite para os vizinhos escutarem. Gritem! Senhor, tem misericórdia de mim. Nós precisamos gritar. Mas não é para acordar o vizinho, não é para acordar a sua esposa, o seu esposo. É para acordar você. É para que nós acordamos. É para que nós entendemos. Paulo não vai dizer à toa, não vai citar aquele espinho da carne que ele tinha. Aquilo era para lembrar dele. Para lembrar ele, aliás, de quão importante era Cristo para ele, Deus para ele.
Eu não sei onde é que está o teu espírito, a tua carne. Mas se ele estiver gavetado, se ele estiver envelopado, desenvelope ele. E ele deixe ele te lembrar. Você tem um compromisso, deixe ele te lembrar. E você tem um coração renovado, deixe ele te lembrar que você foi escolhido por Deus para estar onde está nesse mundo. Deixe ele te lembrar que você precisa praticar essa fé. Nós precisamos praticar. Sabe por onde? Na nossa casa. Maria, esposa, pai. Comece, irmãos. Comecem. Deixe esse espinho machucar. As nossas obras, elas são caracterizadas pela nossa obediência a Deus. A fé infalível, ela tornará visível. A nossa fé, ela é produto do nosso Espírito Santo. Ela é produto do Espírito Santo da nossa vida. Se nós trabalharmos essa fé, nós nos dedicarmos a praticar ela, o Espírito Santo vai testificar em nós o bom fruto. A fé invisível se tornará visível pela produção dos frutos que o Espírito Santo traz em nossa vida. Está lá em Gálatas 5:22. O cristão que pertence a Cristo, que pertence ao bom pastor, ele, como nós, como ovelha dele, nós ouvimos a sua voz, nós o seguimos. Não tem outro para nós seguirmos, não tem outro exemplo a não ser Cristo. Essa verdade. E nós, como cristãos, precisamos falar essa verdade, porque a verdade é a única que fica em pé com Cristo. A verdade é a única que vai nos manter junto de Cristo. Não tem outra. Se não for pela verdade, nós não vamos conseguir praticar do mal. A fé sem obra, ela é morta, porque a fé resulta em uma nova criação e não numa repetição de nós mesmos, em padrões de comportamento pecaminoso. Se nós tivermos esse comportamento pecaminoso, nós começarmos a repetir as coisas mundanas, essa fé nossa, literalmente, ela vai morrer. Ei, se você está praticando isso, sai daí. Comece a mudar. Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:17, é assim, se alguém está escrito, é nova criatura, pois as coisas velhas já passaram, e eis que as fizeram nova. Ora, porque a fé é morta, porque vem de um coração que não foi regenerado. Se nós somos nova criatura, se as coisas velhas já passaram, então agora nós começamos a praticar as coisas boas. Nós começamos a agir de maneira coerente com o reino de Deus, coerente com a nossa escolha. Profissões vazias de fé não têm poder para mudar nada. Não tem poder para mudar vida. Não tem poder para mudar atitudes. Aqueles que afirmam ter fé, mas não possuem espírito, vão ouvir o próprio Cristo dele. Nunca vos conheci. Apartai-vos de vós. Apartai-vos de mim, vós que praticam tal. Precisamos ficar atentos. Precisamos ficar atentos com as nossas atitudes. Precisamos ficar atentos com o que praticamos. Por quê? Para nós estarmos atentos. Para que a nossa fé, ela não seja sem obra. Para que a nossa fé
Quando esteja. Quando o sumo sacerdote olhar para nós, vai dizer: eis aí a graça, eis aí, filho, foi obediente. Não foi fácil, mas nós não fácil. Chegar até aqui com a nossa caminhada não tem sido fácil. Mas o que nós precisamos é tomar cuidado, não ouvirmos dele o juízo final. Essa frase vai arrebentar muito, com muita gente. Com muita gente. Deus tem misericórdia de nós, que nós podemos ouvir algo bom, algo que testifique a nossa vida. Cristo Jesus. Amém, igreja? Eu agradeço mais uma vez. Eu sei que não é fácil a gente em tempo de pandemia, praticar a boa obra. Mas eu termino dizendo: deixe esse espinho que deixe. Seja de manhã, seja à noite, seja de madrugada. Para que nós estejamos sempre falecendo a nossa fé em oração, buscando ao Pai esse amor. Porque o amor é a única moeda que Cristo nos deu para usar para cumprir. Amém?